Olá, Carice, boa noite, tudo bem? Espero que sim. Vamos começar a nossa revisão aqui de higiene e segurança no trabalho, que essa revisão ela vai ser em cima do que a gente já estudou ao longo desses dias, né? Desde o período que a gente estava presencial, até passar para essa questão das aulas remotas, né, e EAD. Essa revisão de higiene vai envolver então esses conteúdos que a gente estudou até agora, certo? Essa revisão vai ser trabalhada simplesmente a parte mais específica para que você possa entender a questão quando se aparecer no simulado no dia da avaliação, certo? Nós começamos estudando em higiene, primeira coisa, entendendo o que é o conceito, o que é higiene, né? A gente estudou vários conceitos, né, por diferentes autores. Eu coloquei um aqui relacionado à questão do dicionário, né, que vai dizer que é a parte da medicina que trata dos meios onde o homem vive, da maneira de os modificar no sentido mais favorável ao seu desenvolvimento, né? No caso, seria um conjunto de regras e práticas relativas à conservação da saúde e da higiene. Que também envolve a questão, por exemplo, quando se fala de higiene, a gente tem que trabalhar a questão das noções básicas de higiene. A gente trabalhou isso na aula 2. Quando se fala de quais são as noções básicas envolvendo a questão da higiene no trabalho. Então, assim, higiene no trabalho compreende o que? Normas e procedimentos adequados para proteger a integridade física e mental do trabalhador, preservando dos riscos de saúde inerentes às tarefas do cargo e o ambiente físico onde são executados. A higiene do trabalho está ligada ao diagnóstico, à prevenção das doenças ocupacionais a partir do estudo e do controle do homem e seu ambiente de trabalho. Então, quando se pensa em higiene do trabalho, a gente tem que pensar em quê? Em prevenção, caráter preventivo, para promover a saúde e o conforto dos funcionários, evitando que eles adoeçam e se ausentem do ambiente de trabalho. Então, a higiene se faz necessária para quê, então? Para garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores e prevenir os riscos nos locais de trabalho, né? Quando se fala de higiene e segurança no trabalho, a gente tem que pensar o seguinte: ela trabalha com prevenção e promoção. Então, ela trabalha no sentido de quê? Principalmente questão da prevenção. Eliminar os riscos, reduzir os riscos, controlar os resíduos, certo? Os riscos residuais que pode acontecer. Esse slide vai dizer contextualização, só para a gente ter uma ideia. Higiene, trabalho com a questão da limpeza, né, para calção contra doenças. Trabalho, ato feito, ato ou efeito de trabalhar. E segurança, garantia, tranquilidade de espírito. Aí diz o seguinte, contextualização assim, higiene do trabalho, conjunto de medidas preventivas com o objetivo de reduzir os acidentes de trabalho. A segurança do trabalho é um conjunto de ciências e tecnologias com o objetivo de promover a proteção do trabalhador no seu local de trabalho. Por isso que a nossa matéria de trabalho específica é a higiene no trabalho. Mas você faz um curso de segurança do trabalho, então envolve o quê? Outras matérias. Quais são os objetivos da higiene? São 4: manutenção da saúde dos trabalhadores e eliminação das causas de doenças profissionais. São mais, vamos ficar só em 4, né? Segundo, eliminação das causas de doenças profissionais. Terceiro, prevenção do agravamento de doenças e lesões. E o quarto, buscar o aumento da produtividade pelo controle do ambiente de trabalho. Dentro desse contexto, quando se fala de um plano de saúde, melhor, de um plano de ação que a gente estudou, você lembra que a gente falou sobre plano de ação? Do plano de ação. O plano de ação, para ser ele envolve essas questões aqui, 5W2H. Eu estava pensando em colocar alguma questão nesse sentido para vocês, mas eu não vou colocar não, que eles fizeram no caderno, então não vai ter questão objetiva relacionada ao plano de ação, certo? Mas quando se fala no plano de ação, a gente tem que pensar da parte administrativa, da parte da administração que trabalha com essa questão aqui, 5W2H, que seria o 5W. Onde, quando, quem, porquê e o que. E o 2H seria como e quanto custa. Então seria só para você ter uma ideia como seria elaborar um plano de ação. Depois nós começamos a falar sobre a questão da limpeza.
sobre a questão da limpeza, dentro da nosso componente curricular de higiene. Os tipos de limpeza, como deve ser feito, né? Para que se faz necessário ter um cuidado com a questão da limpeza, né? Então, quando se fala em limpeza, então, assim, limpeza é uma técnica, é um processo de remoção de sujidades, mediante a aplicação de agentes químicos, mecânicas ou térmicos, num determinado período de tempo. Consiste na limpeza de todas as superfícies fixas, verticais, horizontais, equipamentos permanentes, ou das diversas áreas do recinto, né? Móvel ou não móvel equipamento. Então, limpeza envolve uma questão de técnica, uma coisa que requer um cuidado, em todo um processo quando se fala da questão da limpeza. E o objetivo da limpeza é o quê? Zelar e preservar a saúde dos trabalhadores e, consequentemente, também da preservação dos equipamentos, né? Então, o objetivo é de orientar o fluxo de pessoas, materiais, equipamentos, a frequência necessária de limpeza, né? Todo diariamente, ou concorrente todo dia, ou uma vez por semana, uma vez por mês, sendo imprescindível que os critérios de classificação das áreas, né? A gente falou área não crítica, área semicrítica e área crítica. A gente falou sobre isso, né, nas nossas aulas. Então é importante a gente saber o que significa esse contexto também quando se fala dessa questão das áreas, né? Eu coloquei um exemplo aqui sobre a questão das áreas críticas, né? Quando se fala áreas críticas, são as que oferecem maior risco de transmissão, de infecção, ou seja, áreas onde se realizam procedimentos invasivos, né? Aí cito um exemplo aqui na área hospitalar, uma UTI, centro cirúrgico, né? Sala cirúrgica, central de material esterilizado, entre outros, né? Então requer o quê? Um cuidado maior. Se lembra que eu dei um exemplo dessa questão da casa, para classificar as três áreas, não crítica, semicrítica e crítica. A área crítica seria o banheiro, a área semicrítica seria ali, por exemplo, a cozinha, entendeu? Dependendo como que é a higiene da casa, pode ser até crítica, a cozinha. E a área considerada não crítica seria a sala, né? De repente os quartos, entendeu? Mas lembrando que os exemplos que eu trabalhei com vocês em sala envolvem a questão hospitalar. Áreas críticas, semicríticas e não críticas. Aí tem as técnicas que eu falei dos baldes, 3 baldes e 2 baldes. Eu coloquei essa terminologia aqui em termos de asepsia. O que seria uma desinfecção, esterilização, antisepsia, asepsia, certo? Dê uma olhada nisso aqui, que isso aqui é importante. Depois a gente falou na aula 6 sobre saneamento, sobre salubridade ambiental, que é o estado de rigidez, né, de higiene que vive a população rural ou urbana, tanto que se refere à sua capacidade de inibir, prevenir, impedir a ocorrência de endemias ou epidemias veiculadas pelo ambiente como tocante, né, do seu potencial de promover aperfeiçoamento de condições favoráveis ao pleno gozo de saúde e bem-estar. Ou seja, salubridade ambiental envolve o ambiente de trabalho ou o ambiente no qual você vive, certo? Falamos do PPRA, começando a falar da NR9 PPRA, né, que para a elaboração dos programas de prevenção de riscos ambientais, né, é o PPRA, documento desenvolvido para ser utilizado como base por profissionais especializados para a realização de serviços de proteção, né, na verdade, do programa de prevenção de riscos ambientais, destacando que toda empresa tem que ter um PPRA, mesmo que ela tenha um funcionário só. Dentro desse PPRA, nós falamos da estrutura do PPRA, né, que envolve planejamento, estratégia, forma de registro, periodicidade, né, deve ser efetuada sempre que necessário, pelo menos uma vez ao ano. Falamos do desenvolvimento do PPRA, quais são as partes do desenvolvimento? Antecipação, reconhecimento, avaliação, prioridade, implantação, monitoramento, registro e divulgação dos dados. Os níveis de ação também a gente falou sobre eles, né? Que o nível de ação segundo NR9, de que trata do famoso PPRA, nada mais é que o valor acima do qual devem ser iniciadas as ações preventivas, né? Qual o nível que seria? Falamos das responsabilidades, né? Que envolve o empregador e o empregado, né? Aí no slide tem empregador e os trabalhadores, qual que é a responsabilidade de cada um deles. E
Hoje nós vamos estar fazendo uma revisão, os exercícios aqui de revisão. E dentro dessa revisão, eu quero que você tente responder aí, coloca no seu caderno aqui o número da questão e só a alternativa, se é correto ou incorreto, depois nós vamos corrigir. Tudo bem? Tem um 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Vou dar um tempo para vocês ver a aula e depois responder o exercício, tá bom?